Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é um testemunho vivo da existência de Deus. Vamos repetir essa verdade? Você, eu, somos um testemunho vivo da existência de Deus. Quando as pessoas olham para você, elas sabem que Deus existe. Amém, queridos? Podem sentar. Boa noite, igreja. Obrigado, queridos do louvor. Que noite especial, né? Toda vez que a gente está na casa do Senhor, é um momento especial. É um momento onde a gente pode adorá-lo, glorificá-lo e dizer que Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, e é onde nós nos alimentamos, né? Amém, queridos? Abram comigo as vossas Bíblias em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3. E depois a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Deus tem uma palavra para o nosso coração essa noite. Eu tenho certeza que do jeito que ela me abençoou, e vai me abençoar, vai abençoar a igreja também. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso é um convite do soberano Deus. Ele está dizendo: clama a mim. Agora, 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 27. 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 27. Agora a gente vai ver uma mulher que clamou ao Senhor, uma mulher que orou ao Senhor e teve respostas. Acharam? 1 Samuel 1, 27 diz assim: era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Era este, obrigado, querida, este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui, Senhor, na tua casa, casa de oração. Já fomos tremendamente abençoados pelos louvores, pela oração, pela oportunidade de dizimarmos e ofertarmos diante de Ti. Mas agora, Pai, te pedimos, fala conosco, Pai, de forma íntima e profunda. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Não queremos sair, Pai, daqui do mesmo jeito que entramos, mas queremos sair daqui renovados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra. Por isso, Pai, eu te peço, tira de nós tudo aquilo que impede o teu falar em nós. Tira toda preocupação, toda ansiedade, toda distração e que possamos verdadeiramente estar com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz e o nosso coração como terra fértil para receber a Tua semente. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Hoje a gente vai falar sobre semeando oração e colhendo o extraordinário. Semeando oração e colhendo o extraordinário. Quem aqui lembra, quando era criança, que a professora na escola pegava um copinho, tipo copinho de café, colocava algodão umedecido e colocava feijão? Vocês lembram disso? Toda escola faz isso. Toda escola faz isso. Você chega na escola, quando você é criança e tudo, vem a professora, pega um copinho, coloca ali o algodão umedecido, coloca ali uns 2, 3 feijãozinhos, e você fica louco para ver o que vai acontecer. Eu, pelo menos, fiquei louco. Cheguei em casa, peguei esse copinho, falei para minha mãe, aí minha mãe falou: você já vai ver o que vai nascer aí. Eu falei: como nascer? Feijão? Vai nascer alguma coisa? E eu coloquei esse copinho em cima do parapeito da janela do meu quarto, e todo dia eu olhava e nada. E nada. Até que algo aconteceu. E eu saí correndo, falei: mãe, tem alguma coisa acontecendo nesse copinho? Ela falou: é o feijão que está brotando. Por que eu lembrei disso, queridos? Porque oração é uma semente. A oração é uma semente.
E mesmo de forma invisível, a semente tem dentro dela flores, frutos, árvores, tudo dentro de uma semente. E a oração, a gente precisa entender que ela é uma semente que precisa ser semeado. A oração ela é uma semente de concretização, ela realiza. Ela é esse feijão que brota. A semente da oração, ela é um ato que todo homem e toda mulher criado por Deus, ou seja, todos, precisam ter o hábito. Semear oração. Só assim colherá o extraordinário. Colherá o extraordinário. Agora, como uma semente, toda semente, toda plantação, ela precisa de duas coisas: água e adubo. Toda semente, quem mexe com plantação sabe disso, eu não entendo nada de plantação, mas toda plantação precisa de água e semente, de água e adubo. Agora, a oração também precisa de duas coisas: fé e esperança. A oração, para ela produzir frutos extraordinários, ela precisa de fé e esperança. Se você não tem fé, se você não tem esperança, não adianta colocar o seu joelho no chão, porque vão ser palavras soltas ao vento. Ah, Deus não vai me escutar? Vai. Só que Ele precisa da nossa fé para que as coisas aconteçam. Lembra quando Jesus curava, quando Jesus fazia milagres? Ele dizia: vá em paz, a tua fé te curou. Vá em paz, a tua fé te salvou. A fé, queridos, ela precisa entrar em contato com o sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural? É quando o agir de Deus entra em contato com a nossa fé. Grave isso. O que é o sobrenatural? É o agir de Deus quando entra em contato com a nossa fé. O sobrenatural acontece. E isso é tão sério porque Deus diz na sua palavra o seguinte: quando eu voltar, ainda encontrarei fé na terra? Porque para Deus agir, Ele precisa. Lembra quando Jesus chegou em Nazaré? Por que Ele não conseguiu realizar milagres? Porque o povo não acreditava. O povo era incrédulo. Por isso que Jesus, um homem de milagre, um homem que realiza, um homem que faz, um homem que... Ele não pôde. Imagina Jesus Cristo impedido de fazer milagre, se é da essência dele. Ele é um homem de milagres. Mas do mesmo jeito que ele entrou na sua cidade, ele teve que ir embora porque não encontrou fé. Então, às vezes, a gente não vive determinadas coisas na vida, não é porque Deus não quer fazer, é porque Ele não encontra o mínimo em nós: fé e esperança. E a gente precisa, como uma semente de água e de adubo, ter fé e esperança. Olha o que Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos diz. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem que em oração, creiam, ou seja, fé, que já o receberam, agora a esperança, e assim sucederá. Eu vou repetir. Portanto, eu digo, quem está dizendo isso? Jesus Cristo. Tudo, ele está falando alguma coisa? Ele está falando, não, ele está falando tudo. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam, ou seja, fé, creiam, que já receberam, agora vem a esperança. E assim, ou seja, é o que você espera, assim vai acontecer. Assim vai suceder. Então, queridos, precisamos, a gente pode perder tudo na vida, tudo, menos fé e esperança. Se você pega um homem, onde ele tem tudo na vida dele, de repente ele perde tudo, e você amarra ele numa árvore aqui na praça ou em qualquer outro lugar, pode dar um tempo para ele que ele vai ter tudo de volta e ele vai conseguir restaurar a sua vida por causa de duas coisas: a fé que ele tem e a esperança que ele tem. Jó é prova disso. Jó perdeu tudo em um dia. Agora, por que ele foi restituído?
por causa da sua fé e por causa da sua esperança. E hoje a gente está no encontro de quê? De fé. De pessoas que creem em Deus, de pessoas que têm esperança de um futuro. Não deixe que as circunstâncias da vida venham minar sua fé e sua esperança, porque são duas coisas que você tem de mais sagrado na sua vida. Dado por Deus, alimentado por Deus e sustentado por Deus. A sua fé e a sua esperança. Hoje eu quero falar de Ana. A gente falou de 1 Samuel. Essa mulher semeou oração. Vocês conhecem um pouco a história de Ana. E através dessa semente que ela semeou, ela colheu o extraordinário. Eu estou falando da mãe de Samuel, se vocês não sabem. Samuel era profeta, sacerdote e juiz. 3 coisas no homem só. Sacerdote, profeta e juiz. Ele era o único que tinha esses 3, vamos dizer assim, cargos incumbidos por Deus. Samuel foi fruto de uma semeadura em lágrimas. Samuel foi fruto de uma semeadura em lágrimas. Ana era esposa de Elcana, totalmente estéril, não podia ter filhos. Vocês conhecem um pouco a história, Penina brigava com ela, que era outra mulher de Elcana. Ela podia ter filhos, zombava de Ana. Uma vez por ano eles subiam para ir para o templo, para adorar a Deus, e ela sempre lá semeando com lágrimas. Ela não desistiu. Agora é interessante que Salmos, capítulo 126, versículo 5, diz assim: grave isso no seu coração, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aqueles que saem chorando enquanto lança sua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Está doendo, ore. Está sofrendo, ore. Não está entendendo, ore. Não pare de semear. Mesmo chorando, mesmo em lágrimas, não pare de orar. Não pare de orar. Ana é uma prova de que semear, mesmo com lágrimas, vai frutificar. O extraordinário foi o que aconteceu com ela. Ela teve um filho extraordinário, um grande homem de Deus, aquele que ungiu o rei Davi, aquele que fez a transição de juízes, enfim, ele foi um grande homem de Deus. Ele foi resultado de uma semeadura de lágrimas daquela mulher. Então, querido, se você estiver chorando, não pare de orar, ore assim mesmo. Se você não estiver entendendo o que está acontecendo, ore assim mesmo, não pare. Porque aquele que semeia com lágrimas, voltará trazendo os seus feixes com alegria. Amém? E nessa noite eu quero observar junto com a igreja algumas semeaduras, algumas coisas que Ana fez, que gerou o extraordinário na vida dela, e que eu tenho certeza que essa noite vai gerar o extraordinário na vida de cada um de vocês. São princípios que Ana tem a nos ensinar. Quando semeamos, Senhor, a oração que o Senhor mexe em nós, porque quem nos impele a orar é o próprio Deus, é o Espírito Santo que nos chama. Sabe aquele momento que você acorda de madrugada e acha que perdeu o sono? É o Espírito Santo te chamando para orar. Mesmo na dor, mesmo no momento difícil da vida, se você acordar de madrugada, queridos, não perca tempo, vai orar. Vai orar. Ore durante o dia também, ore, faça da sua vida uma vida de oração. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quando semeamos em oração, derramamos a nossa alma diante de Deus. Quando semeamos em oração, semeamos a oração, derramamos a nossa alma em Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 em diante diz assim, preste atenção nesse texto. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou o Senhor. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios
Se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava o quê? Derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Queridos, não ore de qualquer jeito, se derrame no Senhor. Se derrame. Rasga suas vestes, como faziam no momento de luto, de dor. Se derrama no Senhor, é nos pés do Senhor que nós precisamos nos derramar. Querido, não é derramar o corpo, é derramar a alma, o espírito que está angustiado, aflito. O corpo está bem. Se você olhar no espelho, você está bem. Eu não faço isso porque às vezes, você não está tão bem assim, gordinho. Mas quando você olha no espelho, você tem que entender o seguinte: a sua alma e o seu espírito está sangrando. Então é o seu espírito e a sua alma que precisa se derramar no Senhor. Se derramar no Senhor. Foi o que Ana fez. Ela falou: Senhor, não é nada disso que o Senhor está vendo. Eu estou angustiado, eu estou triste. Eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu não posso realizar se não for o Senhor. E ela se derramou diante de Deus. Querido, semear a oração é isso. É se derramar. A oração verdadeira não é uma coisa formal, é uma entrega total. Eu vou repetir. A oração verdadeira não é uma coisa formal, é uma entrega total de corpo, alma e espírito diante do Senhor. O corpo de Ana estava prostrado, ajoelhada. A alma estava sangrando, clamando. E ela fazia isso todo ano. Ela perseverava todo ano. Sabe, queridos, não tenha vergonha de gritar, de clamar, de chorar aos pés do Senhor. Livros de Lamentações, o próprio nome diz, Lamentações. Quem escreveu esse livro foi o profeta, conhecido como profeta chorão, Jeremias. Jeremias profetizava, ninguém estava nem aí para ele, ameaçavam ele chorava bastante. Agora, olha o que Deus diz para Jeremias em Lamentações capítulo 2, ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Capítulo 2, versículo 19, só a parte A. Levanta-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, levanta, chora diante da minha presença, se rasgue diante da minha presença. Não tenha vergonha de mim. Eu sou seu pai, eu conheço a sua estrutura, eu sei como você é. Eu te fiz, levanta e chora. Se rasga na minha presença. Põe o seu coração diante de mim. Essa alma sangrando, esse espírito perturbado. É isso que Deus espera, queridos. Parece que a gente chega diante de Deus assim, meio na defesa. Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu clamo? Será que eu não clamo? Será que ele está ocupado? Será que ele não está me vendo? Será que ele não está me enxergando? Não! Ele te ama. Profundamente. E ele diz: clama a mim. Qual é o pai que não deseja ouvir a voz do seu filho? Não tem circunstância nenhuma na vida que Deus não vai te escutar. E ele está dizendo para Jeremias: levanta, para de lamentar. Se rasga, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. E agora é um recado para os homens. Homem também chora, viu? Homem também chora. Homem também se derrama. Homem também tem alma, tem espírito. Então chora diante do Senhor.
Quem ora acredita no poder de Deus, creia nisso. Quem ora, quem se derrama, quem se rasga na frente do Senhor, na presença dEle, é porque sabe que Ele faz, sabe que Ele pode, sabe que Ele está acima das circunstâncias. Entenda uma coisa, queridos. Eu acho que domingo, o pastor Elias passou um vídeo sobre uma senhora com Alzheimer e perguntou o nome do filho. Eu achei lindo aquilo. Já tinha visto um outro vídeo parecido. Mas, quando esse vídeo estava sendo exibido no telão, Deus ministrou no meu coração, eu estava lá atrás, e eu perguntei para Deus assim, mas Senhor, por que ela não esqueceu? E o Espírito Santo ministrou no meu coração assim, eu estou além da memória humana. Eu estou além da memória humana. Existe algo extraordinário em Deus que é o seguinte, Ele permanece em nós, além das circunstâncias físicas, além das circunstâncias mentais, além das circunstâncias espirituais, Ele permanece em nós. Por isso que uma pessoa com Alzheimer, que um dia conheceu o Senhor, ela jamais vai esquecer. Por quê? Porque o Senhor está além da memória humana. Então é esse além que a gente precisa clamar, porque Ele nos escuta e Ele age ao nosso favor. Era isso que Ana estava fazendo. Salmo número 25, versículo 1 ao 3, diz o seguinte, a Ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Para quem não sabe, Salmo é oração. Salmo é um livro de oração. Era o livro de oração dos hebreus, era o livro de oração daquele povo. A Ti, Senhor, eu elevo a minha alma, Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado e nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Ou seja, você não será envergonhado se você clamar, você não será envergonhado se você derramar sua alma diante de Deus, porque o derramar de alma significa que você está esperando o agir de um único que pode agir na sua vida. Não espere nada de homens, não espere nada dos seus recursos, não espere nada, não, só de Deus. E derrama sobre Ele a sua alma e o seu espírito. Amém? Então a primeira coisa que devemos fazer quando semeamos em oração é derramar a nossa alma diante de Deus. Segunda coisa, quando semeamos oração, entregamos mesmo antes de receber. Agora apertou, né? Entregamos antes de receber. Então quando nos colocamos em oração, a verdadeira oração, a gente está entregando antes de receber. Olha que interessante, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 em diante, diz assim, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, ou seja, entregou. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela já entregou antes de receber. Aí você deve estar perguntando, mas pastor, o que eu vou entregar antes de receber? O que você já tem, que é a sua vida. A sua vida de consagração, a sua vida de adoração, a sua vida de um homem de Deus, a sua vida de uma mulher de Deus. É isso que você está entregando. É isso que você está entregando. Entregue a sua vida, que ela não te pertence, ela pertence a Deus. Então entregue a Deus, entregue a sua conduta, entregue os seus pensamentos, entregue os seus sentimentos, entregue as suas emoções. Entregue a sua vida por completo, isso demonstra fé. A fé é uma entrega antecipada. Grave isso, fé é uma entrega antecipada. Você não vê, você não sabe como vai ser, você não tem respostas, mas você entregou. Você confiou. Você confia no plano de Deus. Quem confia nos planos de Deus aqui? Que não seja da boca para fora, seja numa atitude de fé.
A fé é uma entrega antecipada. Agora, queridos, enquanto a oração ainda não é respondida, porque a oração com fé e esperança não significa que ela vai ser respondida imediatamente. Não. Deus tem o seu tempo, Deus tem os seus planos, Deus tem as suas formas. Mas, queridos, enquanto a oração ainda não é respondida, precisamos cuidar do nosso coração e não deixar que as circunstâncias roubem a fé e a esperança que você demonstrou nessa oração. Quando você se coloca em oração, quais são as duas coisas principais? Fé e esperança. Aí a oração não é respondida. A Ana, quando ela começou a orar a Deus, ela não foi respondida, ela foi uma vez, ela foi no outro ano, 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 sempre fazendo a mesma coisa. Então, queridos, enquanto você espera, milhões de coisas vão acontecer para fazer você perder o foco. Principalmente aquelas pessoas que vão falar, mas que Deus é esse que até agora não respondeu? Eu já ouvi muito isso. Que Deus é esse que até agora não tirou você dessa situação? E você mesmo vai falar isso para você, mas que Deus é esse que eu oro e não faz nada? Ana chegava, se ajoelhava, orava a Deus, voltava para casa e Penina no ouvido dela, está vendo? Eu tenho filho, você não. Está vendo? Eucana me ama mais do que ama você. Imagine o coração dessa mulher. No outro ano ela estava lá. Completamente entregue, de alma, de espírito, completamente rasgada diante do Senhor. Voltava para casa, nada acontecia. Eu creio que tem pessoas aqui que já estão cansadas de orar. Eu sei disso. Mas não desista, não desista. A fé e a esperança que você demonstrou na sua oração, ela vai ser honrada por Deus, amém? Cuide, grave isso. Cuide para que o tempo de espera não venha contaminar o solo da sua semente. Vamos repetir isso? Vamos juntos? Cuide para que o tempo de espera não venha contaminar o solo da sua semente. Qual é o solo da sua semente? A sua vida. Você está semeando na sua vida. A sua vida é esse solo fértil. Não deixe que o tempo de espera venha contaminar esse solo. As coisas desse mundo estão aí para nos contaminar. Lembra quando Daniel foi escravo na Babilônia? Que ele não deixou se contaminar pelas iguarias do rei, porque ele sabia o solo que ele estava semeando. Ele sabia que um dia ele ia sair dali, que um dia ele ia voltar para a sua terra. Ele sabia que ele não podia se contaminar com as coisas do rei. Queridos, não podemos nos contaminar com as coisas desse mundo, porque não somos desse mundo. O nosso solo não é daqui. O nosso solo é celestial. A sua vida é sagrada para Deus. Então não se deixe contaminar pelas coisas desse mundo. Proteja o seu solo, porque a semente foi lançada e ela vai frutificar. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, enquanto você espera, entregue ao Senhor a sua adoração. Enquanto você espera, entregue ao Senhor a sua consagração como filho e filha. Enquanto você espera, entregue ao Senhor uma vida reta e santa. Enquanto você espera, entregue ao Senhor o reflexo da glória dEle que está em você. Sabia que você brilha a luz de Cristo? Sabia que eu e você somos o farol desse mundo? Como dizia Billy Graham, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, queridos, não deixe se contaminar por as coisas desse mundo e apagar esse farol que é você, esse solo rico, fértil que é você. Continue firme, firme. Ah, pastor, mas não acontece nada. Continua, porque vai acontecer. Continua. Lembra os 45 minutos do ladrão na cruz? O jogo já estava acabando. Pode ser, queridos, que na sua vida, aos 45 minutos, a vida já está. Não se preocupe com o tempo.
Se preocupe com a sua atitude enquanto você espera o tempo acontecer. Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Amém? Terceiro e último ponto. Quando semeamos oração correta, honramos ao Senhor. Quando semeamos a oração correta, honramos ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26 em diante, diz assim: E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedi ao Senhor. Ele concedeu o meu pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E Eli adorou o Senhor. Ela voltou para honrar o Senhor, porque o Senhor honrou a oração que ela semeou com lágrimas. Queridos, quando você for abençoado, volte para agradecer. Sabe o que mais entristece um pastor, uma pastora? É quando você vê que uma pessoa chega na igreja completamente destruída pelo mundo, porque é isso que o mundo faz. E ela começa a ser alimentada pela palavra, ela começa a ser estruturada pela palavra, ela começa a ser uma criatura nova diante de Deus, não é por causa da igreja, por causa de pastor, pastora, não, é por causa de palavra. O que transforma o homem é a palavra só. O próprio Deus na palavra. A pessoa começa a levantar, começa a se erguer. Ela entrou assim e começa a se erguer. Você como pastor, pastora, você começa a perceber a mudança da pessoa. De repente, sumiu. Você nunca mais vê a pessoa. Então volte para agradecer a Deus. Porque foi Ele que te levantou. Foi Ele que te colocou de pé. Então honre a Deus. Honre a Deus. Foi o que Ana fez, ela voltou com o menino. Ela poderia ter ficado lá com o menino. Ela poderia ter virado para a Penina e falar, está vendo? Deus me honrou. Está vendo? Não é só você que tem filho, eu também tenho. Agora quem ama mais? Eucana ama mais quem? Eu também tenho. Ela não fez isso. Ela voltou e honrou a Deus. Falou, a promessa que eu fiz, o voto que eu fiz, aquilo que eu fiz, está aqui. E ela disse para ele, este é o menino no qual eu clamava, no qual eu chorava, no qual eu me derramava, no qual eu sangrava, esse é o menino. E ao Senhor eu dedico. E Eli começou a adorar o Senhor. Então, querido, depois de receber as bênçãos, a Ana cumpriu a sua promessa. Lembra dos 10 leprosos que foram curados? Os 10 leprosos chegam diante de Jesus e pedem a cura. Jesus cura. Fala assim, voltem, no caminho vocês serão curados. Daqui a pouco um retorna, completamente limpo e curado, para agradecer a Jesus. E Jesus fala, mas não eram 10? Queridos, Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é digno disso tudo. Então volte sempre para agradecer. Porque essa não é a única bênção que você vai receber. Deus é rico em nos abençoar, em nos abençoar. Entenda uma coisa, queridos. Honramos ao Senhor quando vivemos uma vida de gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradeça tudo o que acontece na sua vida, porque essa é a vontade de Deus, e a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. A minha vontade e a sua vontade, ela pode até ser boa e agradável, mas geralmente não é perfeita. A de Deus é. Além de boa e agradável, ela é perfeita. Ela é perfeita. Então, honre ao Senhor dando graças. Um coração grato move o coração de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz, tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ações,
façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Tudo que fizerem. Está trabalhando? Agradeça a Deus. Está no seio da sua família, com a sua família em casa? Agradeça a Deus. Tem uma igreja para congregar, uma igreja que te ama? Agradeça a Deus. Existem pessoas que se preocupam com você, que querem mesmo o seu bem? Agradeça a Deus. Existe um Deus soberano que cuida de todos os detalhes da sua vida? Amém. Agradeça a Deus. Existe um Deus que te deu livramento hoje e você nem percebeu? Agradeça a Deus. Em tudo, dai graças. Aconteceu um problema. Agradeça a Deus. Porque esse problema ele vai te amadurecer, esse problema ele vai te aperfeiçoar, esse problema vai ser um trampolim para você mudar de nível no relacionamento com Deus. Então agradeça. Senhor, eu não entendo, eu não tenho resposta, mas obrigado, porque mesmo diante disso tudo, o Senhor está comigo. Então agradeça a Deus. Honramos a Deus, ao Senhor, quando em tudo o glorificamos. João capítulo 15, versículo 8 diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos, e assim serão meus discípulos. O que é dar frutos? É ter essa semente da oração frutificada. A resposta de oração que você tem na sua vida glorifica a Deus. Então seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, porque você vai começar a frutificar e esses frutos vão glorificar a Deus. E como eu disse no início, as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é um testemunho vivo da existência de Deus. Por quê? Porque você está frutificando. Frutificando através do quê? Da semente da oração. Quer ser discípulo de Jesus? Começa a dar frutos. Não sou eu que estou dizendo, vou repetir o versículo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito o quê? Frutos. E assim serão meus discípulos. Quer ser discípulo de Jesus? Dê frutos. Frutifique. Frutifique no trabalho, frutifique em casa, frutifique na igreja, frutifique no louvor, frutifique na recepção, frutifique no ministério infantil, frutifique na intercessão, frutifique. Foi para isso que a gente nasceu. E quando frutificamos, glorificamos a Deus, e as pessoas olham para a gente e falam: esse é discípulo do Senhor, esse é discípulo do Senhor. E o fruto nasce de onde? Da semente. Semente de quê? Oração. Samuel foi um fruto da oração, da semeadura da sua mãe. E para terminar, queridos, vem a colheita agora. Eu falei da semeadura, agora vem a colheita. Quando semeamos oração, colheremos, primeiro, no devido tempo. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Ela frutificou no devido tempo. Então calma, porque você vai frutificar, amém? Você vai dar bons frutos, amém? Você é testemunho vivo da existência de Deus, amém? Então você é discípulo de Deus, amém? Então você dará frutos, no devido tempo. No devido tempo. Igreja, vocês vão colher. Tenha certeza disso. Mas não parem de semear. Não parem de semear. Mesmo que sejam em lágrimas, não parem de semear. E quando semeamos em oração, colheremos além do que pedimos. Colheremos além do que pedimos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 a 21. O pessoal do louvor já pode ir chegando. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 ao 21, diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante ao Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual, Eli abençoava Eucane e a sua mulher, dizendo: olha o que ela não esperava.
o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou, lembrando, era estéril na época, engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ela pediu um filho. Deus deu muito mais. Deus deu muito mais. Porque ela semeou em oração. Ela semeou em lágrimas. Queridos, como o André disse aqui, é uma noite profética. E a gente vai fazer um ato profético que Deus colocou no meu coração. Um ato profético. Creia, creia. Creia no que você está semeando. Amém? Vamos ficar de pé? Estenda a sua mão em direção ao altar, como se você fosse receber algo. Estenda a sua mão. Receba essa palavra que vai sair do altar do coração de Deus. Receba. Você colherá muito mais do que você semeou. Deus irá te surpreender. Amém? Eu vou repetir. Você colherá muito mais do que você semeou. Deus irá te surpreender. Amém? Tenha certeza, Deus é soberano. Deus é maravilhoso. E você receberá muito mais do que você está semeando. Isaías 40, versículo 10, e com esse versículo eu quero fechar a mensagem. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. E o seu galardão o acompanhará. Eu vou repetir, o soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. E o seu galardão o acompanhará. Não pare de semear, porque coisa grande vai sair dessa semente. Dessa semente de oração. Amém? Vamos louvar e depois do louvor a gente vai orar. Adore o Senhor no meio desse louvor. Deus é bom, Deus é fiel. Aleluia. Oh, Deus vivo. Eu me rasgo, aleluia, por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente.
Hoje é noite de você se rasgar diante do Senhor. Se essa palavra falou com você, vem comigo aqui na frente. Vamos nos colocar diante dessa presença que restaura, que transforma, que cura. Se rasga essa noite diante do Senhor. Se ajoelha se quiser, se coloque diante dEle. Ele está aqui. Ele está aqui para ouvir o seu clamor. Ele está aqui para ouvir a tua alma. Ele está aqui para ouvir o teu choro. Ele está aqui para ouvir a tua entrega. Se coloque diante dEle. Oh, uricanta lá, machurianta lá. Maravilhosa é a tua graça, Deus. Ah, Senhor. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de entrega. Não perca essa oportunidade. Vem. Se rasgue no Senhor. Oh, Deus, nós te amamos, Pai. Oh, Deus vivo. Oh, Senhor. Querido Deus e Pai, nós nos derramamos na Tua presença nesta noite. Como Ana naquele dia, Senhor, nós semeamos com dores, com choro, com lágrimas. Nós estamos diante de um Deus que está de braços abertos e nos recebe com muito amor e misericórdia, dizendo: filho meu, não temas, eu estou contigo, diz o Senhor. Ah, Pai, estamos aqui, Senhor, em lágrimas, alguns com a sua alma sangrando, mas estamos no lugar certo, Senhor. Como Ana estava diante da Tua presença naquele altar, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença nesse altar. Ah, Pai, as pessoas de repente podem achar que estamos embriagados, que estamos falando coisas sem nexo, sem não. Estamos derramando o nosso coração, a nossa alma, diante da Tua presença. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, venha tocar agora cada pessoa, cada alma, cada espírito, e venha com Teu poder, Pai, derramar a Tua paz. Essa paz que excede todo entendimento, e restaura, Senhor, essas vidas no Teu altar. Que essas pessoas, Senhor, como eu aqui, possam começar a experimentar coisas que ainda não experimentaram na Tua presença. Que elas possam começar a viver aquilo que ainda não viveram na Tua presença. E que elas possam, Senhor, se tornarem um testemunho como Ana se tornou. Que eles possam começar a ter uma vida de oração, uma vida de entrega, de adoração, mesmo sem receber, que eles possam Te adorar, mesmo sem receber, que eles possam Te glorificar, e que possamos verdadeiramente dizer: Senhor, estamos aqui. Vem com Teu poder e nos restaura. Vem com Teu poder e nos usa. Vem com Teu poder e nos transforma. Vem com Teu poder e nos faz ser aquilo para qual o Senhor nos criou. Pai, voltaremos nesse altar para Te honrar, como Ana fez, e para testemunhar que o Senhor nessa noite começou a transformar a nossa vida. Nessa noite o Senhor escutou o nosso clamor, e vamos trazer o nosso Samuel aqui para dedicar ao Senhor e glorificar ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pela Tua palavra, e que ela seja estabelecida como vontade em nossos corações. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Deus. É no Teu nome, Senhor, que oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Tenha certeza de que Deus trabalhou na sua vida essa noite. Amém?